pessoas da igreja orar por todo aquele que traz a palavra aqui em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui está o servo do Senhor. E ali está o povo, Senhor. E acima de tudo está o Senhor. Senhor, aí de cima, Pai, toma a boca deste homem, toma as mãos dele, fala na mente dele, Senhor, que ele possa transmitir a este povo agora a bênção, o milagre, a cura. Em nome do Senhor Jesus. Mas eu quero pedir uma coisa para o Senhor, meu Deus: não deixa ninguém sair dessa reunião do jeito que entrou, Pai, mas cheio do teu Santo Espírito abençoado, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu salve a amada igreja da paz por Jesus. Amém. Amém, igreja. Quem trouxe a sua Bíblia, aleluia, abra em Salmos 23. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Versículo 5. Salmos de número 23, versículo 5. Uma palavra simples, mas cheia de poder para nossas vidas nesta noite. Quem achou, diga amém. Salmos de número 23, capítulo 23, versículo número 5. Somente esse versículo nós vamos ler. Vamos estar lendo então. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Vou repetir novamente. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Feche os olhos onde você está. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Senhor, eis aqui teu povo, a tua igreja, Senhor. E nessa noite, Senhor, essa palavra venha transformar nossas vidas, nossas casas, nosso entendimento. E que nós venha ter a mudança de hábito, a mudança de vida, Senhor, através da palavra. Não deixe o inimigo tomar a semente que é a palavra do Senhor. Repreende este mal, Pai. Repreende, Pai, o inimigo que trama contra as famílias, contra as casas, contra os lares, Senhor. Toda principado, toda potestade venha ser neutralizada nessa noite, Senhor. E que teu poder venha ser glorificado nessa noite. Abençoa as vidas e as almas que estão aqui, Senhor. Que eles possam receber essa palavra e ser cheio de unção e de poder, Pai, sobre a vida deles, Pai, para a glória do Senhor. Amém? Poder se assentar glorificando ao Senhor. Salmos 23, um salmos bem conhecido, um salmos que a prescrição diz que é salmos de Davi. Todo mundo sabe e conhece que Davi era um pastor de ovelha. Ele era o mais moço, mais novo de sua casa, e seu pai Jessé enviava ele no campo, quando os irmãos mais velhos iam para a guerra, para a batalha, por ter estatura, por ter tamanho, por ter físico. E Davi cuidava, como era o menor, cuidava das ovelhas do campo. Todo mundo sabe, todo mundo conhece. Certa feita, Deus rejeita Saul e manda chamar Samuel. E Samuel vai à casa de Jessé. E lá na casa de Jessé, Deus prepara a unção de um novo rei para comandar Israel. Eu estou sentindo o poder de Deus nessa noite sobre esse altar, sobre essa casa. E quando Samuel chega à casa de Jessé, lá estão os filhos de Jessé, os que vão para a guerra, mas não estavam na guerra naquela época, estavam tudo na casa de Jessé. E o único que estava no campo
cuidando de ovelhas era Davi. Davi, ele era segundo o coração de Deus. Davi era escolhido já por Deus, desde pequeno, mas não era ungido ainda, não era derramado azeite sobre a cabeça dele. Mas Davi estava no campo, procurando cuidar das ovelhas, cuidar daquelas ovelhas que o pai dele deixou como obrigação. Aí eu vejo e começo a entender que a obrigação começa desde pequeno a cuidar daquilo que o Senhor põe em nossas vidas e que os pais põem em direção sobre as nossas vidas. Aí eu começo também a perceber que a obediência de Davi zelar por aquilo que não era dele, mas sim do pai dele. Ele cuidava de uma certa forma e protegia de leão e urso, e ele matava mesmo. Ele era bom de mira, o Davi, e ele derrubava aqueles gigantes. Só que ele não era conhecido ainda, ele era pequeno, ele era o mais rejeitado, imagine eu, da sua casa. Mas quando Samuel chega à casa de Jessé, em meia ordem de Deus, começa a vir todos os seus irmãos. E Samuel acredita que é eles por ter estatura, por ter físico, o escolhido de rei. Mas não, Deus fala, não é esse, não é esse. E Deus fala para Samuel, tem mais algum dos seus filhos aqui, Jessé? E Jessé responde para Samuel dessa forma: tem um lá, o mais moço, que está no campo. E o que Samuel fala? A partir de agora, quando o moço não chegar, não vamos participar do sacrifício que ia ter naquele momento. Ou seja, ia ter algo ali sobre aquela mesa. O que eu quero dizer para você nessa noite? A mesa está preparada para você. A mesa foi feita pelo Senhor, mas está esperando você chegar, porque Deus está chamando você para essa mesa. Só que, manda chamar Davi vem com a sua simplicidade, com a sua humildade, e Deus fala para Samuel: é esse aí que vai ser ungido, é esse aí que já vai ser separado. E a Bíblia nos relata que quando Samuel derrama o azeite sobre a Davi, o Espírito Santo de Deus já acompanha ele a partir daquele momento, daquela hora. A unção está descendo essa noite sobre vidas e almas. Aí entendemos o que? Eu imagino quando Davi é ungido, já foi separado, o Espírito Santo de Deus se apodera da vida dele, as coisas começam a ter outro rumo. Mas mesmo assim que ele foi escolher ser rei, ele não sentou no trono de ser rei ainda, porque tinha um processo. E esse processo que ia ter ainda algo para ele aprender para chegar até o trono a ser rei. Mas uma coisa que me chama a atenção, Davi faz esse Salmos de número 23 da seguinte forma: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que quer dizer essa palavra? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele diz da seguinte forma para mim e para você: quem guia a direção é Deus, quem faz é Deus, quem cura é Deus, quem faz milagre é Deus, e quem opera é Deus. Então, se ele pôr na mão de Deus, tem uma direção diferente, tem uma situação diferente, tem algo diferente a ser feito. E nada te faltará. Ou seja, está na mão de Deus, deixa na mão de Deus. Porque muitas vezes você tira da mão de Deus aquilo que você ponhou na mão do Senhor. Não é para tirar da mão do Senhor, é para deixar na mão de Deus. Porque Deus vai dar a direção para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. O que eu quero dizer essa palavra para mim e para você? Quando Deus guia, quando Deus direciona, ou seja, o alimento é mais firme, o alimento é mais sadio, o pasto é mais verde, ou seja, o alimento é melhor para nossas vidas. Ou seja, você acha que Deus vai dar algo ruim para você? Não vai. Então Deus fala no meu coração: deixe na mão de Deus, que Deus vai te guiar para este caminho. Lava-me junto às águas de descanso. Leva-me, junto às águas de descanso. Ou seja, Deus está te
direcionando sobre esse passo, sobre essa direção. Em meio ao passo, Ele também te guia sobre um lugar tranquilo, sobre algo que refrigera a sua alma, te põe a você a descansar no Senhor nessa noite. Aleluia. E guia-me pelas veredas da justiça. Quer dizer algo interessante para mim e para você. Aqueles que estão em Cristo Jesus são justificados pela graça. Hoje, nessa noite, você é justificado pela graça. Você aceitou o Senhor, você creu no Senhor. Então a justiça de Deus vem sobre a sua vida, e nenhuma condenação há. Por mais que o inimigo levante contra a sua vida, você é justificado pela graça, você é justificado pelo Senhor. Mas primeiro tem o quê? A direção quem dá é o Senhor. Pelo amor do seu nome, Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o nome dos nomes. Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte. Sabe o que Deus está falando no meu coração aqui nessa noite? Acabou de falar? Que tem pessoas passando vale nessa noite. E o vale que está passando está sendo árduo, está sendo difícil. Mas a palavra diz: ainda que eu passasse do vale da sombra da morte. A morte que significa no mundo espiritual sair da presença de Deus, perder a direção de Deus, perder a graça de Deus, esfriar no mundo espiritual. É isso no vale da sombra da morte. Mas Deus falou que através do irmão Ronaldo, que está desanimado, muitas vezes bate desânimo sobre a nossa vida. Isso é uma luta no mundo espiritual. Não deixe essa luta bater sobre a sua vida. Entrega ao Senhor, se esforça, busca, vai, e Deus vai te dar a vitória. No sombra da morte não temerei mal algum, porque quem direciona você é Deus. Então por que você está temendo esse mal? Por que você está preocupado com essa luta? Por que você está preocupado com esse vale? Por que você está preocupado com essa situação? Por que você está preocupado com essa dificuldade? Hoje, nessa noite, o Senhor está aqui para resolver este problema e te dar direção por este vale que você está passando. Ou seja, você não vai passar sozinho. Existe o Senhor Jesus Cristo e os anjos de Deus que Ele mandou te guardar e te passar por esse vale nessa noite. Porque estás comigo, o Senhor está com você. Teu bordão, o teu cajado me consola. A direção que Deus está dando para a sua vida. Se você foi na mão do Senhor, a direção está vindo de Deus, a graça de Deus está te guiando por passos verdejantes, por águas tranquilas. Por que você está preocupado? Ou por que você está querendo mais ainda? Se você está com o Senhor essa noite. Não se preocupe nessa noite, porque, ou seja, o cajado de Deus, ou seja, ele não é para bater, ele é para tirar de você de algo que às vezes está acontecendo algo pior sobre a sua vida. Ele só te vai conduzir, ele vai te guiar, ele vai te direcionar. O cajado não é para bater, é para dar direção. O cajado é para te direcionar nessa noite, ou seja, o cajado do Senhor está dando direção. Ou seja, Deus está falando no meu coração que Deus está abrindo visão de pessoas que estão perdidas em meio vale, em meio a dificuldade. Deus está abrindo uma porta, ou seja, está arrumando um caminho para você sair deste vale, para você sair dessa situação, para você caminhar em pasto verdejante nessa noite. Aleluia. Agora eu vou chegar onde nós lemos esse versículo: preparaste-me uma mesa na presença dos meus adversários. A Bíblia nos relata, e eu falo sempre isso, eu falo sempre nessa tecla, que nossa luta não é contra carne nem sangue, é sim contra principados e potestades, contra hostes, governadores deste século, desse mundo tenebroso. Efésios 6:10, a seguir até 20. E lá o que fala? Para nós investir na armadura de Deus. E lá fala para nós vestir dessa armadura, brindar com essa armadura. Para quê? Para que brindar essa armadura?
para nós conseguir combater o bom combate. Ou seja, Deus te deu autoridade, te deu poder, mas quem te deu esse poder é o Senhor Jesus Cristo. E quem vai te dar a vitória é Deus para a sua vida nessa noite. E esta mesa que Deus prepara, não é qualquer pessoa que prepara uma mesa, não. Imagina que nessa noite nós fomos, ou seja, fomos convidados para uma festa, para uma preparação do casamento, que seja. A gente vai com todo prazer lá, e lá vai ter um bom banquete. Mas eu acredito que o banquete do Senhor é muito mais melhor do que qualquer banquete. Sabe por quê? Porque o alimento dele é para nos fortalecer, é para nos libertar, é para nos transformar. E hoje, nessa noite, Deus está alimentando vidas, está mudando história, está mudando cativeiro neste lugar. E nem outra coisa, a mesa do Senhor é farta. Sabe o que Deus está falando no meu coração? Tem pessoas nessa noite que estão com o celeiro vazio. Está passando por dificuldade, está passando por situação de crise. Deus está falando no meu coração. Não sei quem é, não sei exatamente quem é, mas Deus está falando. Mas eu quero dizer nessa noite, Deus está preparando uma mesa farta para você prosperar nessa terra, prosperar nessa caminhada. Mas põe o Senhor Jesus Cristo como seu pastor nessa noite. Aleluia. Na presença do quê? Dos meus adversários. Nossa luta não é contra o irmão, nem contra a irmã, nem contra aquele que se levantou contra a sua vida. Até com o seu cônjuge, vão falar assim. Não é. É no mundo espiritual que devemos lutar. É no mundo espiritual que devemos batalhar. Como é que batalhamos? Com oração, com jejum, com consagração, e o mal cai por terra. Sabe por quê? Porque o jejum vai se aproximar da presença de Deus. E a oração é o alimento para te dar vitória aqui nessa terra. Só que o mais interessante, unge minha cabeça com óleo. Por que Davi falou, unge minha cabeça com óleo? Você sabe por quê? Eu vou explicar. Antigamente, no meio do deserto, no meio daquela situação quando Davi pastoreava o seu rebanho, é espiritual isso, muito espiritual. As suas ovelhas, em meio àquele deserto, ajuntavam muita mosca sobre a sua cabeça, ajuntava muita inseto, e aquilo começava a atormentar as ovelhas. Às vezes entrava dentro do ouvido, dentro das narinas, dentro da boca da ovelha, e onde que ela achava uma rocha ou uma pedra, ela começava a bater cabeça sobre aquela pedra, sobre aquela rocha, porque atormentava a vida dela, daquela ovelha. Então os pastores pegavam naquela época, o que eles faziam? Eles pegavam o azeite e derramavam sobre a cabeça da ovelha, para o quê? Para as moscas não se assentar sobre a cabeça da ovelha, e ela tinha paz com isso. Então essa palavra Davi falava porque ele fazia isso com a ovelha. E o que nós entendemos nessa noite sobre moscas invadir a mente, ou seja, entrar sobre os ouvidos, atormentar, significa o inimigo lutando contra a nossa mente, porque a nossa luta já começa pela nossa mente. Se você deixar o inimigo dominar a sua mente, ele toma espaço sobre a sua vida. E o que acontece? Você começa a perder a direção e bater cabeça. Deus está falando para mim nessa noite que tem pessoas que passou por essa situação, que está batendo cabeça, está passando por essa dificuldade. E por isso que lá em Efésios 6:10 fala: revestir de toda a armadura de Deus e revestir com o capacete da salvação. Para quê? Esse capacete da salvação? Para bloquear os dardos inflamados do maligno. Como que é esse dardo inflamado do maligno? É como se fosse uma flecha lançada de pensamento negativo, de destruição sobre a sua vida. Tudo que é negativo, tudo que é derrota, ele vai querer jogar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, ou sobre a sua mente, vamos falar português claro. E se você dá lado para isso, o inimigo toma posse disso e começa a te levar para outros lugares. Mas eu quero dizer uma notícia boa para você. Não falar só ruim, mas falar uma boa. Ou seja, Davi, quando era pastor, ele ungia a cabeça da ovelha.
E essa unção não é uma unção normal que a palavra do Senhor está falando ali. Ali está falando de uma unção de Deus. Uma unção poderosa de Deus que Davi está falando. Ele está conversando com o Papai do céu. Ele está conversando com Deus. E fala, unges a minha cabeça. Porque ele estava passando por alguma dificuldade. Ele estava batendo cabeça por alguma situação. E eu quero dizer para você nessa noite que Davi, ou seja, Deus ungiu a cabeça dele quando ele chegou na casa de Jessé. O Espírito Santo de Deus se apoderou da vida dele. Ele ficou com a corpo inteiro aqui agora. Eu quero dizer nessa noite, Deus está ungindo vidas nessa noite, que tem batido cabeça, que está em situação que não está achando saída, que só está em meio à dificuldade, pensamentos, meio à dificuldade. Deus está ungindo a sua cabeça para te dar direção nessa noite, e vai te dar direção para você caminhar em pastos verdejantes nessa noite. Aleluia! Então é isso que acontecia na atividade, e é isso que Davi pediu para ungir a cabeça dele com óleo, e o meu cálice transborda. Ó, a profecia, está passando dificuldade? Fala assim, não, a partir de hoje não estou passando dificuldade, eu profetizo a bênção sobre a minha casa, o meu esposo é uma bênção, minha esposa é uma bênção, meu filho é uma bênção, o meu trabalho é uma bênção. Ou seja, transbordar é se agradecer, eu tenho gratidão a Deus, já ungiu você nessa noite. Então por que você está preocupado? A unção do Senhor já desceu sobre a sua casa e já desceu sobre a sua vida nessa noite. É transbordo, é azeite novo, é graça novo, é graça nova, é poder de Deus sobre a sua vida. E quando Deus se apodera de você, o inimigo não para na sua frente, o inimigo consegue te derrotar. Você começa a ter direção das coisas, começa a ter direção daquilo que o Senhor põe sobre a sua vida, e não vai bater mais cabeça. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha. Profetizou também, que é o fim da vida dele. Davi era sábio em palavras. Parece todo mundo fala, o Senhor meu pastor não faltará. Mas dê um texto para vocês entenderem o que fala esse texto. É poderoso sobre a nossa vida, no mundo espiritual. Fala de prosperidade espiritual para nossas vidas, unção de Deus para a nossa vida, graça de Deus para a nossa vida, poder de Deus para a nossa vida, alimento de Deus para a nossa vida. E o que mais que nós queremos é só agradecer nessa noite, porque a misericórdia do Senhor, habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aqui eu concluo nessa noite. Aleluia. Não é só hoje, é para todo sempre. Às vezes tem coisinha que acontece que desanima. Eu falo para você, nós somos seres humanos, nós somos falhos, somos pecadores. E a mesma coisa, nós desanima. Eu já desanimei um dia. Mas não sabe o que não vai nós desanimar? Muitas das vezes, para nós conseguir manter esse ritmo, não parar de orar, não parar de buscar. Em meio à dificuldade, em meio às lutas, em meio à situação difícil, em meio a essa dificuldade, não para. Não para. Eu quero falar uma coisa que eu fugi um pouco da palavra, mas uma coisa que me clareou na mente agora. Adão, na época, ele se encontrava toda tarde com Deus. E qual horário que você marca dentro do seu quarto, da sua casa, para se encontrar com Deus? Você tem se encontrado todo dia com Deus? A partir do momento que você faz um ponto de partida para você se encontrar com Deus, Deus vai te visitar. Deus vai te dar direção lá. Deus vai te honrar você lá. Você sabe por quê? Porque Deus, você fez um lugar. Você, toda tarde vinha Deus até Adão para conversar com ele. Deus quer nada mais, nada menos conversar conosco. E muitas vezes deixamos isso de lado. Marca uma hora, um dia, pelo menos uma hora por dia. Nós não pagamos nem o dízimo de oração, pastor. O que é o dízimo de oração? 24 horas, 2 horas e 40 por dia, 10%. Nós nem pagamos isso muitas das vezes, todos os dias, e Deus tem misericórdia. Eu imagino que Davi estava lá no pasto, perdido, sem direção, com a situação difícil.
e nem sabia que estava esperando lá na casa para ser recebida a unção de Deus. O que Deus está querendo dizer para mim e para você? Em meio a essa dificuldade, em meio a essa situação, você nem sabe o tamanho da bênção que Deus está preparando para você nessa noite. Glória a Deus, A bênção é grande, a bênção não é pouca, não é só espiritual, mas sim material, mas existe um tempo. Davi não sentou direto no trono quando ele foi ungido, o Espírito Santo de Deus conduziu ele até chegar à direção do trono. É isso que Deus vai fazer com nós nessa noite. Vai nos dar direção para sentar nesse trono. Vai nos dar direção para ser rei e sacerdote. De buscar essa direção, essa graça de Deus, esse poder de Deus. Porque sem poder de Deus, nós somos que nem uma folha seca, onde o vento bate, vai para qualquer lugar. Quando você está firme na rocha, ou seja, pode vir o vento, pode vir a chuva, pode vir a tempestade, e nada te abala. O que é firme na rocha? Tem muitas casas que eu mexo um pouco com construção civil, estou estudando um pouco também, fazendo engenharia. Mas o que acontece? Tem que estudar uma matéria que se chama estudar solo. E essa matéria que se estuda solo, lá você vai procurar para ver se o terreno é arenoso, se o terreno é calcário, se o terreno é rochoso, como que é a situação desse solo. Tem uma maquininha, não lembro não dessa maquininha, mas você pode para ver se tem muita água. Para quê? Para poder fazer o alicerce ali naquele lugar, para poder aprofundar esse alicerce. Então, imagine Jesus, como era naquela época, era carpinteiro e fazia engenharia, sabia de tudo. Filho de Deus, né? Ele sabia de tudo. Então, eu entendo dessa palavra, afundar os alicerces, ou seja, afirmar nosso alicerce, ou seja, não é só chegar na rocha, no maciço, é perfurar o maciço. E perfurar o maciço muitas vezes dói. Muitas vezes a situação é difícil e dói. Mas por que dói? Porque está por algo que é duro, algo difícil que bate, treme, e a broca quebra, e a broca não vai, e não perfura aquele solo. Mas o que tem que fazer? Tem que perfurar. Para quê? Para a casa ficar firme. Começa a ver os alicerces da casa. Não adianta a casa esteticamente estar bonita, mas daqui a pouco começa a brincar tudo a casa. Porque falta estrutura. E assim é nós na presença de Deus. Davi foi assim também na presença de Deus. Se Deus ungiu ele, deu o Espírito Santo para ele, estava dando estrutura para ele chegar até rei. Assim é nossas vidas nessa noite. Deus vai dar estruturas para nós chegar no objetivo grande, no objetivo onde Deus quer colocar como rei e sacerdote do Senhor. Então, tudo vem daquilo que o Senhor quer para nossas vidas nessa noite.